Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 9 do módulo Movimento, falando sobre os conceitos básicos de cinemática. A cinemática é o ramo da física que estuda a descrição dos movimentos sem se preocupar com os motivos, ou seja, as forças, que originam esses movimentos. A cinemática estuda a posição, o deslocamento, o espaço percorrido, a velocidade e a aceleração dos corpos. Um dos conceitos mais importantes na cinemática é o referencial. A partir dele, podemos determinar se um corpo está em repouso ou em movimento. O repouso e o movimento são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. Podemos ter um móvel se movimentando em relação ao observador. Isso será o ponto referencial. Se o referencial for o próprio corpo em movimento, tudo que está passando fora desse corpo parece estar se movimentando. Mas, se ele está se movimentando ou não, é necessário determinar um referencial, ou seja, um ponto de vista. Então, se o móvel está se movimentando, para quem está nele, tudo que está fora é que está se movimentando, pois o seu referencial, o seu ponto de vista, está também se movimentando junto com esse corpo em movimento. Mas se o referencial, ou seja, o ponto de vista, for de alguém que esteja observando esse corpo em movimento, então esse corpo e tudo que está dentro dele é quem está se movimentando. Deslocamento e distância percorrida são conceitos diferentes. Vamos observar a imagem ao lado que exemplifica uma viagem entre a cidade A e a cidade B. A distância entre as duas cidades, seguindo a estrada representada pela linha preta, é de 50 quilômetros. Assim, ao chegar à cidade B, partindo da cidade a distância percorrida será de 50 quilômetros. Entretanto, essa estrada não é reta, apresenta curvas, subidas e descidas, fazendo com que essa distância da estrada entre a cidade A e a cidade B seja de 50 quilômetros. Já o deslocamento da cidade A até a cidade B corresponde à distância entre as duas cidades representadas pela linha vermelha. Nesse caso, essa distância é de 30 quilômetros. Mas como assim se o exemplo anterior falava de 50? O exemplo anterior fala 50 porque ele mostra o deslocamento, ou seja, a distância que se deslocou um móvel, um corpo em movimento, entre a cidade A e a cidade B. Mas ele falava também que esse deslocamento foi por um trajeto onde tinha subida, descida, curva. Então, o ponto entre a cidade A e a cidade B, que define a distância entre elas duas, é de 30 quilômetros entre os dois pontos. Mas a distância percorrida de uma para a outra, por todos os percalços na estrada, foi de 50 quilômetros. Então, o deslocamento entre uma cidade e outra é de 50 quilômetros. No entanto, a distância entre as duas cidades é de apenas 30 quilômetros. Esses 20 quilômetros a mais no deslocamento se dá por essa irregularidade na estrada. Ao se movimentar, um corpo assume diversas posições, ou seja, passa por vários pontos. Se traçarmos uma linha que passe por esses pontos consecutivos, teremos a sua trajetória.
Logo, a trajetória de um móvel indica por onde ele passou. A trajetória também depende de um referencial, de um ponto de vista. O exemplo ao lado mostra um pacote sendo lançado de um avião em movimento. O observador no solo vê o pacote cair fazendo uma curva. Já uma pessoa no interior do avião veria o pacote afastar-se em linha reta. A trajetória do pacote é diferente para cada um desses observadores, pois eles analisam o movimento sob diferentes referenciais. Velocidade é a grandeza que mede a variação da posição em relação ao tempo. Um corpo em movimento tem velocidade. Em um carro, por exemplo, a velocidade é indicada pelo velocímetro. Nele, lemos a velocidade instantânea desse corpo em movimento, ou seja, a velocidade em determinado instante. Durante um movimento, a velocidade instantânea pode variar. Por isso, é importante conhecermos sua velocidade média entre o ponto final e o ponto inicial da trajetória. A velocidade média, representada por Vm, será a razão entre a distância entre dois pontos e o tempo gasto para ir de um ponto ao outro. Esse triângulozinho é o delta, e é uma letra grega que se associa à variação de uma grandeza. Nessa equação, o ΔS representa a variação das posições, a posição final menos a posição inicial. E o ΔT representa o tempo transcorrido, ou seja, a diferença entre o horário de partida e o horário de chegada. Temos então a fórmula velocidade média é igual a deslocamento dividido por tempo. Imagine um carro em uma rodovia. Ele saiu do ponto A no quilômetro 200 às 12 horas e passou pelo ponto B no quilômetro 400 às 16 horas. Como o carro saiu do quilômetro 200 e chegou ao quilômetro 400, fazemos 400 menos 200 igual a 200. Logo, ΔS será igual a 200 km. Como ele partiu às 12 horas e chegou às 16 horas, fazemos 16 menos 12 igual a 4. Logo, o ΔT será igual a 4 horas. Façamos a substituição desses valores para definirmos a velocidade média. E aí nós teremos velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Faremos a substituição dos valores para velocidade média é igual a 200 km dividido por 4 horas. Velocidade média, então, é igual a 50 km por hora, pois 200 dividido por 4 é igual a 50, e conservamos o quilômetro e colocamos uma barra e também conservamos a hora. Dizemos que a velocidade média do carro foi de 50 km por hora. Isso quer dizer que, em média, ele percorreu 50 km a cada hora. O carro pode ter se deslocado às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metros por segundo, representado por m/s. Embora no cotidiano seja mais usual o quilômetro por hora, km/h. Aqui nós temos como converter quilômetro por hora para metro por segundo. É só pegar os valores e dividir por 3,6. E também como fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora. Pegamos o valor e multiplicamos por 3,6.
Os limites de velocidade no trânsito são determinados pelos órgãos responsáveis por determinadas áreas de trânsito, nas esferas municipal, estadual e federal. Esses órgãos devem respeitar as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nossa aula termina por aqui. Muito obrigado pela companhia de hoje em mais esta aula e até a próxima.